Boa noite, irmãos. É muito bom nós estarmos todos reunidos para juntos louvarmos e bendizermos o nome do nosso Deus. Antes de darmos início ao nosso culto de louvor e adoração, eu gostaria de estar dando uma informação de utilidade pública para todos os pais da Escola General Tibúrcio, que assim nos diz: General Tibúrcio informe, julho de 2020. A partir de 1º de agosto de 2020, a Escola General Tibúrcio iniciará as aulas não presenciais para todos os alunos. Faremos distribuição de apostilas todo início de mês. Teremos as salas de aula WhatsApp e sala virtual. Voltaremos a atender na secretaria da escola a partir do dia 20/7/2020. 20 de julho de 2020, todos os dias, de segunda a sexta, de 8h30 às 12h30. Para maiores esclarecimentos, presencial. Temos também o telefone, os irmãos podem anotar, 3386-2949. 3386-2949 ou pelo WhatsApp 99757-3271 99757-3271. Fiquem atentos, pois estaremos em contato via telefone para mais informações. Essa foi uma informação da direção escolar da Escola General Tibúrcio. Então, estaremos dando início ao culto desta noite. E, neste momento, nós estaremos orando, entregando as nossas vidas no altar do Senhor, que nós possamos ser usados por Deus, que nós possamos ser tocados pelo Teu Espírito Santo. Vamos orar? Oremos. Senhor Jesus, graças te damos, ó Pai, porque nós somos Teus servos, ó Deus, nós entregamos as nossas vidas no Teu altar, Jesus, porque nós queremos, ó Pai, entregar o nosso melhor para Ti, Senhor Jesus, queremos entregar o nosso louvor, a nossa adoração, ó Pai, e nós queremos, ó Pai, nós necessitamos, ó Deus, sentir a Tua presença nas nossas vidas, ó Pai. Por isso, ó Deus, queremos abrir os nossos corações para ouvirmos tudo aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós, ó Deus. Entregamos as nossas vidas no Teu altar, em nome de Jesus. Amém. Vamos estar abrindo as nossas Bíblias em Romanos 5, de 1 a 11. Romanos 5, de 1 a 11. Assim nos diz: paz e alegria. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé, e esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Amém. Que o Senhor possa estar preenchendo os nossos corações neste momento.
Vamos estar adorando ao Senhor Jesus. Nós estaremos cantando o cântico O Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor, ele está presente para nos consolar. É Deus com a gente, exalando vidas, e ele sempre nos dá força para caminhar. Presente para consolar, é Deus com a gente exalando vida, força para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar, é Deus com a gente exalando vida, força para caminhar. Nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem cavalos de justiça. O Espírito do Senhor está presente para consolar, é Deus com a gente exalando vida, força para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar, é Deus com a gente exalando vida, força para caminhar. Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem cavalos de justiça. E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem cavalo de justiça, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem cavalo de justiça. Amém. Toda honra, toda glória seja dada ao nome do nosso Deus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no teu santuário. Então a gente tem o privilégio de estar mais um culto de transmissão da Primeira Igreja Batista em Porto de Santana. Então já quero convidar aí você, querido, na tua casa, a pegar a tua Bíblia para acompanhar e meditar conosco acerca da palavra do Senhor. A gente que nesse tempo tem o privilégio de continuar sendo casa, continuar sendo santuário, lugar de habitação do Deus Altíssimo, e Deus tem nos edificado através das suas múltiplas formas da graça, ou seja, através dos louvores, através das pregações, até mesmo através das mídias digitais da igreja. Os irmãos sempre postam coisas lá, pedidos de oração, o irmão sempre
colocam lá mensagens que edificam, e a gente nesse tempo tem sido edificado como igreja com essas coisas. Eu mesmo há poucos dias escrevi uma canção a partir de uma mensagem do pastor Daniel, nesse tempo de quarentena que a gente está. Qualquer dia desse a Josi vai cantar essa canção para a gente. Mas, querido, essa semana eu fui impactado por uma mensagem nas nossas mídias sociais da igreja que alguém colocou, que alguém escreveu. E se eu resumir o que alguém colocou lá, estava dizendo acerca de compreender a soberania de Deus diante das nossas expectativas. Ou seja, Deus é soberano, Ele é Senhor dos senhores, está no alto dos céus, sobre Ele está o controle de todas as coisas e toda a nossa vida. Mas existe uma coisa chamada nossas expectativas, e essa busca incansável, às vezes a gente tem conflitos porque a gente não consegue distinguir isso, ou seja, a vontade soberana de Deus e a nossa vontade, os nossos projetos e os nossos planos. E nós damos graças a Deus porque essa igreja, ela não ensina que Deus é um serviçal, ela não ensina que Deus é um fazedor de coisas. Inclusive, o pastor Daniel tem pregado aqui uma série de mensagens sobre quem é Jesus. E de maneira muito genuína, a gente tem aprendido que se aprimorar e aprender de Deus é se aproximar dEle, é ser transformado pelo caráter cristão dEle, é viver em novidade de vida conforme aquilo que Deus de fato tem para nós. Agora, dentre essas questões de compreender a vontade de Deus e a nossa vontade, nem sempre a gente vai ouvir um sim de Deus, e eu preciso dizer isso para você essa noite. Há momentos que Deus pode falar para nós, ou falar conosco, ou falar ao nosso coração um fatídico não. E a questão é, diante desse não de Deus, diante dessa negativa de Deus, qual o nosso comportamento? Ou seja, o que a gente faz, o que a gente produz quando Deus diz: olha, não é para você, filho. Abra a tua Bíblia aí, você em casa, você que nos acompanha aqui no templo, que está com a tua Bíblia. Abra a tua Bíblia aí no livro de 1 Crônicas. 1 Crônicas, capítulo 28. Primeira Crônicas, capítulo 28, nós vamos do versículo 1 até o versículo 7. 1 Crônicas 28, versículo 1 até o versículo 7, assim nos fala a palavra do Senhor. A minha Bíblia tem o título O Plano de Davi para o Templo. E assim nos fala a palavra do Senhor. Davi reuniu em Jerusalém todos os líderes de Israel, os líderes das tribos, os líderes das divisões a serviço do rei, os comandantes de 1000 e de 100, e os líderes encarregados de todos os bens e rebanhos que pertenciam ao rei e a seus filhos. Junto com os oficiais do palácio, os principais guerreiros e todos os soldados valentes. Versículo 2. O rei Davi se pôs em pé e disse: escutem-me, meus irmãos e meu povo. Eu tinha no coração o propósito de construir um templo para nele colocar a arca da aliança do Senhor, um estrado dos pés de nosso Deus. Fiz planos para construí-lo. Versículo 3. Mas Deus disse: você não construirá o templo em honra ao meu nome, pois você é um guerreiro e matou muita gente. Versículo 4. No entanto, o Senhor, o Deus de Israel, escolheu-me dentre toda a família para ser rei em Israel, para sempre. Ele escolheu Judá como líder, e da tribo de Judá escolheu minha família. E entre os filhos de meu pai, ele quis fazer-me rei de todo o Israel. Versículo 5. E dentre todos os muitos filhos que me deu, ele escolheu Salomão para sentar-se no trono de Israel, o reino do Senhor. Versículo 6. Ele me disse: seu filho Salomão é quem construirá o meu templo e os meus pátios, pois eu o escolhi para ser meu filho e eu serei o pai dele. Versículo 7. Firmarei para sempre o reino dele e ele
continuará a obedecer os meus mandamentos e as minhas ordenanças, como faz agora. Feche teus olhos então e vamos falar com Deus, porque Ele é Senhor, Ele é soberano. Pai, nós bendizemos o nome do Senhor porque Tu és bom, Tu és aquele que fala ao nosso coração. Então nessa noite a nossa oração é para que não seja diferente, para que o Senhor fale não aquilo que a gente quer ouvir, mas aquilo que a gente precisa ouvir, ó Deus. E que haja em nós a manifestação do Senhor, e que haja em nós a Tua doce presença, ó Deus. Tira de nós toda expectativa humana, para que o Teu nome seja assim glorificado. Nós oramos assim no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus. Amém e amém. Querido, o texto que nós lemos da palavra do Senhor, ele fala de um tempo final, dos últimos dias de Davi. E Davi foi um homem escolhido, próspero. Davi, se você pegar toda a história, toda a trajetória, você vai ver que Davi foi um homem muito abençoado em Israel. Um homem que, apesar de todas as suas crises pessoais, de família, é um homem que deu certo. E Davi é um rei elogiado até hoje. Até hoje Davi é homenageado. Quando a mãe coloca no filho o nome de Davi, na verdade ela está correlacionando ao grande rei de Israel. Então Davi também, apesar de toda essa grandeza, Davi ainda foi conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Só esse título já é grandioso para um homem, né? Segundo um homem, que o arquétipo é de acordo com a proposta que Deus quer. Não era perfeito, mas era um homem segundo o coração de Deus. E o texto que a gente acabou de ler de 1 Crônicas, capítulo 28, Davi planejou algo muito honesto, algo muito sincero, algo muito puro. E esse planejamento não era para ele, era para Deus. Davi estava planejando a construção do templo, o lugar onde habitaria a glória de Deus. E apesar de todo o seu planejamento, Davi não executa. E aí, observe que no verso 2, a palavra que nós lemos diz assim: o rei de Davi pôs-se em pé e disse: escutem-me, meus irmãos e meu povo, eu tinha no coração o propósito de construir um templo para nele habitar a arca da aliança do Senhor, o estrado dos pés de nosso Deus. Fiz planos para construí-lo. Davi havia planejado. Talvez Davi tivesse reunido naquele tempo os melhores desenhistas, os melhores arquitetos, os melhores engenheiros, e fez todo um projeto, porque aquilo estava no coração dele, e ele mesmo fala nesse texto de 1 Crônicas. Havia um desejo, havia uma meta de vida, de construir um templo para que a arca do Senhor então habitasse. E Davi foi tão preciso no seu projeto que, se você ler todo esse texto, você vai perceber que a partir do versículo 13, Davi faz especificação de todos os utensílios que ia ter no templo, tanto de ouro quanto de prata. Davi especifica, por exemplo, o carro dos querubins de ouro que iria transportar a arca. Davi dimensiona todos os serviçais que ia haver nesse templo. Tudo é dimensionado, tudo planejado. Mas entregou a planta e não viu a edificação. Então, querido, eu quero falar para você nessa noite, você que nos acompanha, que os nossos planos podem falhar, mas os planos de Deus não falham jamais. Sabe aquela musiquinha que passa todo final de ano? Os nossos sonhos serão verdades? Nem sempre é. Há momentos que eles não se tornam verdade. E aí o que a gente faz com isso? Porque é nesse momento que gera dúvida. É nesse momento da frustração
que a gente começa a questionar e a não compreender a vontade soberana de Deus para a nossa vida. Mas nessa noite, querido, eu quero conversar com você e quero trazer uma palavra e dizer que mesmo diante das frustrações, dizer que mesmo diante da negativa, que são inevitáveis, a gente pode encontrar sim coisas positivas. A gente pode aprender com essas negativas. O projeto não deu certo, o projeto não deu errado, não era para mim. Mas Deus tem propósito. Às vezes a gente precisa ouvir, buscar, para compreender de fato o que Ele está fazendo. Porque talvez, querido, há momentos que a gente se encontra de mãos atadas. Há momentos que de fato a gente não consegue fazer nada. A única coisa que a gente consegue é se tornar dependentes do Senhor. E é nesse momento que a gente deve clamar. É esse momento que a gente deve entronizar a presença dEle. Então eu quero conversar com você nessa noite sobre como extrair coisas positivas das frustrações. Quando deu errado, quando não saiu conforme esperava. E perceba lá no versículo 3, o que a palavra do Senhor diz: mas Deus me disse, você não construirá um templo em honra ao meu nome, pois você é um guerreiro e matou muita gente. Aqui Davi comunica o veredito que ele recebeu de Deus. Olha, não vai ser você, Davi. Entrega seu projeto prontinho para alguém fazer, não vai ser você. E perceba que Davi não se entristeceu. Davi não procurou buscar justificativa, teologia. Então uma das coisas que a gente pode extrair positiva é não questionar, é não teologizar as coisas. É assim como Jó disse: olha, Deus me deu, Deus tomou, e bendito seja o nome do Senhor. Foi Deus. Tem uma canção que a gente gosta muito, a gente canta o tempo todo e ela fica na nossa cabeça: se Deus fizer, Ele é Deus; se não fizer, Ele é Deus; se a porta abrir, Ele é Deus; mas se fechar, Ele continua sendo Deus. Então, querido, não desvie do caminho, não tente achar porquês, apenas compreenda que Deus está trabalhando. E a cronologia de tempo de Deus é diferente do nosso. A gente é imediatista, a gente é ansioso, a gente coloca todos esses sentimentos, todas essas coisas que nos afligem e às vezes atrapalha o agir de Deus. Mas não se desvie. Há um texto em Gênesis capítulo 26, Gênesis 26, quando Isaac estava lá na terra dos filisteus em Gerar. Esse texto me chama muita atenção porque Isaac sabia da promessa, guardava a promessa, e por causa da promessa que havia em teu coração não se desviou, não encurtou caminhos. E a Bíblia diz que Isaac foi próspero na terra dos filisteus, de maneira que os filisteus o expulsaram de lá. E a Bíblia diz que Isaac foi parar num vale, e lá no vale Isaac abriu um poço, e nesse poço Isaac achou água. E os pastores de Gerar vieram dizer que aquela água pertencia a ele. Isaac então saiu daquele lugar e colocou o nome daquele poço de Ezeque, ou seja, lugar de contenda. Teve contenda. Isaac falou: então aqui não é o meu lugar, porque eu sou herdeiro da promessa, eu só vou tomar posse daquilo que de fato for de Deus para a minha vida. Isaac foi para outro lugar, abriu outro poço no vale, e de novo veio os pastores de Gerar e falaram: olha, essa água aí é nossa. E apesar de Isaac ter necessidade de todos dos que estavam com ele da água, porque desde as primeiras civilizações a gente aprende que eles acampavam próximo sempre a um curso de água. A gente hoje mora numa metrópole, a gente mora próximo à capital, e a gente tem
o chamado sistema de abastecimento de água, mas as primeiras civilizações não tinham isso, eles iam até onde a água estava. Então Isaac tinha necessidade da água. E de novo os pastores chegaram para Isaac e falaram: olha, essa água aí é nossa. E ele colocou o nome daquele poço de Sitna, que é uma palavra em hebraico que quer dizer lugar de inimizade. E aí Isaac saiu daquele lugar porque ele não se curvou à contenda, ele não se curvou à inimizade. E a Bíblia diz que ele cavou um outro poço no vale. E ali Isaac prosperou. Ele deu o nome daquele poço de Reobote, porque ali Deus o fez prosperar naquela terra. Isaac só recebeu, Isaac só aceitou, só se curvou diante daquilo que era de Deus, não encurtou caminhos. É isso que a gente aprende com essa palavra. Perceba que no versículo 4, então a primeira coisa é não procurar os porquês diante da negativa. A segunda coisa, a gente vai ler no versículo 4. No entanto, o Senhor, o Deus de Israel, escolheu dentre toda a família, vamos de novo, versículo 4. No entanto, o Senhor, o Deus de Israel, escolheu-me dentre toda a minha família para ser rei em Israel para sempre. Ele escolheu Judá como líder, e da tribo de Judá escolheu minha família. E entre os filhos de meu pai, ele quis fazer-me rei de todo o Israel. Perceba que Davi aqui, ele considera aquilo que Deus fez no início da tua vida. Tinha um projeto, recebeu um não, mas perceba que ele considera outros privilégios, outros cuidados que Deus fez. E diante dos nossos questionamentos, é isso que a gente precisa trazer à memória. Conta as bênçãos, querido. Porque se a gente contar as bênçãos de um Deus que nos trouxe até aqui, a gente vai ver que a gente tem muito mais motivos para agradecer do que para se entristecer ou do que para reclamar diante de Deus. Então a segunda coisa que a gente pode extrair de positivo é considerar outros privilégios. E é isso que Davi fez. Davi estava falando: olha, dentre todas as tribos ele escolheu a tribo de Judá. E na tribo de Judá, diante de tanta gente, ele escolheu a família do meu pai. E na família do meu pai, diante de tantos irmãos, ele escolheu a mim para ser rei. Davi não questiona. Davi lembra, traz à sua memória do Deus que o conduziu até ali. Então é isso que a gente aprende nesse tempo, a qual Deus pode sim falar: olha, filho, esse projeto não é para você. Não é isso que eu tenho para você. E aí, perceba que Davi aqui no versículo 4, ele deixa muito claro o Deus que até ali o sustentou, o Deus que até ali guardou a tua vida. Ou seja, chegou onde chegou, era quem era, um homem segundo o coração de Deus, porque até ali ele reconhecia que Deus o tinha preservado. Até ali ele conseguiu perceber que Deus tinha guardado a tua vida. Então, querido, diante das negativas que porventura ela pode acontecer, considere aquilo que Deus já fez na tua vida. Considere o Deus que já te guardou tantas vezes. E aí você vai perceber que você é sim privilegiado. A outra coisa que eu quero compartilhar com você está lá no versículo 7. Versículo 7, a palavra de Deus fala assim: ó, afirmarei para sempre o reino dele, e ele, se ele continuar a obedecer os meus mandamentos e as minhas ordenanças, como faz até agora. Davi aqui estava entendendo que Salomão, que ia herdar o teu projeto, Davi estava entendendo que quando porventura os planos não saírem de acordo como ele queria, é porque Deus tem os planos dele. E esses planos de Deus são os planos que não se frustram. Então, querido, se a porta fechar,
Não se vitimize. Considere os feitos de Deus até aqui, porque é Ele que tem nos ajudado. E a gente crer nesse Deus, a gente crer no Deus do profeta Abacuque. O profeta Abacuque, se a gente pegar o início de seu livro, a gente vai encontrar um profeta questionando Deus: até quando, Senhor? Até quando eu vou clamar por misericórdia e ver a minha nação, ver o meu povo ser dizimado? Mas a Bíblia diz que Abacuque se colocou em oração. E lá no capítulo 2, a Bíblia diz que Abacuque entendeu que o justo viverá pela sua fidelidade. Ou seja, não se desvia, se mantém fiel. E aí, a oração de Abacuque, depois de compreender que era Deus que estava fazendo, que não adiantava culpar o inimigo, não adiantava botar a culpa em outro, porque era Deus que estava tratando o povo. E é esse Deus que nos trata, é esse Deus que fala ao nosso coração. E aí a oração de Abacuque é: mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uva nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem boi nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor é soberano, é a minha força, Ele faz os meus pés como os do servo, faz-me andar em lugares altos. Olha como é que Abacuque encerra o teu livro, compreendendo a vontade de Deus, compreendendo que Deus não o abandona. Eu quero falar com você, querido, que tudo é temporal, menos a força do Deus que move a mim, que move a você, e a vontade dele é soberana. Quero chamar os irmãos aqui, nós vamos adorar o Senhor, dizer que acima de tudo e acima de todos está esse Deus. Vamos adorar o nome, bendizer o nome do Senhor nessa noite. Você que está em casa, nos acompanhe em adoração. Acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Tu és Senhor e Rei, governa sobre o universo.
Feche os olhos, vamos falar com Deus, porque Ele é digno, Ele é merecedor de toda a honra, toda a glória. Querido, Deus é um ouvidor de coração, e então nessa noite, que a tua oração, Deus, consiga enxergar o teu coração através da oração, que você se renda ao nome de Jesus, e que ainda que os seus planos, que ainda que os teus projetos não tenham sido alcançados, que você não desista no meio do caminho. Sabe que maior, que acima de todas as coisas está o nosso Deus, e o nome dele é santo. A Bíblia diz que quando eles levavam a arca da casa de Obed-edom para Jerusalém, a Bíblia diz que a cada passo eles louvavam, eles adoravam o nome do Senhor, porque ali havia uma atmosfera de adoração. Então nessa noite, mesmo em casa, mesmo com Deus, feche teus olhos, se inclina, se renda ao nome do Senhor. Pai, nós bendizemos o teu nome porque tu és santo. O Senhor é bom, justo, Deus. Mesmo diante dos nãos, mesmo diante das negativas, o Senhor é um Deus que nos guarda, que nos protege. E os planos do Senhor, ó Deus, esses não falham. Ainda que a gente se frustre, ainda que a gente não compreenda os teus feitos, ó Deus, nós queremos se render ao nome do Senhor, porque a tua vontade é boa, a tua vontade é agradável, perfeita. Nós acionamos o nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém, amém. Declare que Ele é santo, santo, santo. Querido, esse é o momento que a gente vai passar para o momento da igreja, a qual a gente revê os nossos irmãos, revê os nossos queridos. Então, é a oportunidade que a gente vem de ver como os nossos irmãos estão. Então, veja aí mais um testemunho,
mais um momento que os irmãos estão vivendo em família. Graça e paz, irmãos. Hoje nós estamos no Momento Família. Eu, Carol e Pedrinho. Pedrinho na bateria e Carol com seu grande talento no vocal. Mas vai ser muito bom. Qual a música que nós vamos tocar, Pedro? Com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Jericó chegou ao fim. Eu, Esté e Robson, estamos bem, graças a Deus, estamos nos cuidando. Robson está trabalhando, ele está de 1h a 11h da noite, lá para 11h30 por aí ele chega em casa, mas ele está tomando seus cuidados, saindo de máscara, levando o álcool dele, ele está tomando todos os cuidados. Eu também vou começar a trabalhar amanhã, também vou começar com a minha jornada, né? Mas eu estou me cuidando, levo meu álcool, uso máscara, tomo meus cuidados. Esté está se cuidando também, está em casa. A gente chega, a gente nem entra para dentro de casa, a gente já vai direto, passa por trás, vai direto para dentro do banheiro tomar banho, tirar aquela roupa para não contaminar a Esté. E a gente tira a roupa, lava aquela roupa e vai nos cuidar. Estamos em oração, estamos orando juntos, eu, Esté e Robson. Uma coisa que a gente não fazia aqui em casa é tirar um tempo, nós três, orarmos, conversar com Deus, nós três. Graças a Deus está tendo essa união aqui em casa, está tendo essa restauração aqui em casa. Nós estamos bem, estamos orando pela igreja, estamos orando pela vida dos irmãos, estou fazendo minha jornada de oração, uma coisa que a gente não fazia, sentar e conversar, nós três juntos, nós sentamos, nós conversamos, nós lemos a Bíblia juntos, nós discutimos o versículo, nós explicamos, tiramos dúvida um do outro. Estamos bem, graças a Deus. Eu fiquei 14 dias em casa porque eu tive contato com uma funcionária lá da loja que pegou o Covid, mas eu fiz o exame, deu negativo, eu estou bem, minha diabetes tá baixa, graças a Deus, minha pressão tá controlada, só o remédio de pressão que não está me fazendo bem, que é o Enalapril, tá me causando tosse. Eu preciso de ir no cardiologista trocar meu remédio, mas no momento eu não posso. Eu tenho de esperar acabar essa epidemia para mim procurar um cardiologista para trocar esse remédio. Mas graças a Deus eu estou bem. Estou com saudade da igreja, estou com saudade dos irmãos, estou com saudade do meu pastor, da família pastoral, estou com saudade de todas as irmãs da MCM, da Josi, estou com saudade dos irmãos da equipe de louvor, do louvor da igreja. Eu sinto falta, irmãos, de estar na igreja para adorar e bendizer o nome do Senhor junto com a igreja.
Mas em nome de Jesus, isso vai passar. Deus vai nos abençoar, que vamos voltar. É muito bom, né, irmãos, estarmos adorando o nosso Deus, estar ouvindo aquilo que o Senhor preparou para cada um de nós. Palavra abençoada. Que Deus possa continuar abençoando o nosso irmão Luciano, que o Senhor possa continuar abençoando a todos nós, todos os nossos irmãos, neste momento ao qual nós estamos vivendo, que o nosso Deus possa continuar conosco. Nós estaremos encerrando o culto desta noite, mas antes nós estaremos cantando o cântico Vitória no Deserto. Quando a noite fria cair sobre mim, e num deserto eu me encontrar, me vi cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Quando a noite fria cair sobre mim, e num deserto eu me encontrar, e vi cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Eu sei que o teu fogo cairá sobre mim e me levará em te confiar, e me levará em te confiar. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Por isso eu pulo, 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 pulo na presença do Rei. Por isso eu danço, 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 danço na presença do Rei. Por isso eu corro na presença do Rei. Por isso eu grito, 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 grito na presença do Rei. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar e eu passarei